Gênesis capítulo 37, nós vamos terminar o capítulo 37, né? Praticamente terminar, né? Do versículo 25 ao versículo 35, eu convido você para lermos aí. Abra sua Bíblia, se você pode, para acompanhar. Abra o seu aplicativo de celular, né? Pega o seu caderninho, sua caneta, você que anota aí como a Lenira, que sempre anota tudo, né? Pega aí que tá na hora, tá bom? Nilza Ferreira, o pessoal lá de Conceição Aparecida, beijão para vocês, queridos, Deus abençoe. Gênesis capítulo 37, do verso 25 ao verso 35, o texto da palavra de Deus diz assim: Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, e levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, olha lá, Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Esse é o texto da nossa reflexão nessa noite, Gênesis capítulo 37, do verso 25 ao verso 35. E o tema da nossa reflexão hoje é Conflitos na Família, parte 3, tá? Conflitos na Família, parte 3. Então você que está acompanhando sabe que nós temos meditado no capítulo 37 do livro de Gênesis, que fala da família de Jacó, né? Jacó e sua grande família. E nós temos ao longo destas 3 semanas, né, das 2 anteriores e dessa que nós entramos, temos falado sobre os conflitos na família, a partir desta experiência de Jacó, descrita no capítulo 37 de Gênesis. E você vai lembrar que nós temos enfatizado que os conflitos nascem e também muitas vezes são alimentados, eles começam e muitas vezes eles se propagam na família por algumas coisas que nós já observamos. Em primeiro lugar, por causa da insensibilidade, por causa da imaturidade, por causa da inveja, né? Nosso primeiro encontro a gente viu isso, né? A insensibilidade de Jacó, a imaturidade de José, né? E a inveja dos irmãos, né? Fizeram com que os conflitos se iniciassem e se propagassem no seio desta família. E depois, na segunda semana, a gente viu que além disso, esses conflitos crescem, né? Eles se avolumam a partir da passividade, da maldade e da falta de autoridade. Então nós falamos sobre isso no nosso segundo encontro, né? A passividade do Jacó como pai, né? A maldade dos irmãos de José e a falta de autoridade de Rúben como o mais velho dentre os irmãos, como o primogênito. E hoje nós vamos fechar esse capítulo, por assim dizer, né? Ficou faltando um versículo que vai ficar para outra semana, mas nós vamos quase que fechar esse capítulo hoje falando de algumas outras coisas, né?
outros ingredientes, outros elementos que entram nesse caldo, né? Nesse caldo terrível, né? Dos conflitos na família. Além da insensibilidade, além da imaturidade, além da inveja, né? Além da passividade, além da maldade e da falta de autoridade, o que mais, né? Que alimenta e faz crescer o conflito entre as famílias, né? Aconteceu com a família de Jacó e pode estar acontecendo com a minha e com a sua. É importante a gente identificar esses elementos que são nocivos, danosos, para que a gente, identificando, possa tratar deles, né? À luz da palavra, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo. Então hoje eu quero destacar mais 3 ingredientes aí negativos, né? Destrutivos, que geram e que alimentam conflitos na família. Nós vamos ver um elemento muito pernicioso, né? Onde há inveja, onde há maldade, vai acabar desaguando, né? Desabrochando em impiedade, tá? O elemento que nós vamos ver hoje primeiro é a impiedade. E nós vemos isso na vida dos irmãos de José. Se você não barrar a inveja, se você não brecar a maldade, inveja mais maldade, vai desembocar em impiedade. Você vai agir como um ímpio. Você vai acabar agindo como um iníquo, como alguém que não conhece a Deus, mesmo sendo alguém que faz parte da família de Deus. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. O verso 25 até o versículo de número 28 descreve isso. Olha só que coisa surpreendente. O texto diz assim, que no verso 25, eles já tinham jogado José numa cisterna, já tinham jogado José num poço, né? Movido por inveja, movidos por maldade, haviam atirado José no poço. E o texto diz, verso 25, que eles sentaram para comer pão. Então você veja a frieza, né? A maldade. Jogaram José numa cisterna que não tinha água, era um poço que estava vazio, né? Mas diante do sofrimento do irmão, eles estão muito tranquilos, sentam para comer, sentam para se alimentarem, né? Para fazer o lanche, enquanto o irmão sofre, né? Atirado numa cisterna. Então, eles estão sentados, sentam-se para comer pão, e nisso eles percebem a chegada, ou a passagem, a presença, a chegada, a passagem de uma caravana de midianitas ou ismaelitas. Qualquer um dos dois nomes está se referindo ao mesmo povo, né? Eles estão vindo de Gileade, vão para o Egito, estão levando mercadorias, aromatas, como diz o texto aqui, bálsamo, né? Mirra, produtos especiais para serem comercializados no Egito. Mas entre esses produtos, eles vendiam também escravos. Eles eram comerciantes não só de objetos, mas de pessoas. Eles vendiam pessoas, escravos. E aí surge uma figura entre os irmãos de José que assume um papel de liderança, e uma liderança nociva, uma liderança destrutiva, ruim, que é Judá. Judá dá uma ideia. Então, verso 26, disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Olha só a que ponto chega quando o nosso coração é movido por inveja e por maldade. Eles queriam matar o irmão, né? O Rúben tentou dissuadir eles de matar o José, então eles jogam na cisterna. Aí, olha o raciocínio a que chega alguém movido por inveja e, por fim, movido por maldade. Ele pensa, bom, matar não vai ter lucro nenhum. Nós vamos ter lucro matando ele, né? De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Olha o que eles estavam pensando, era matar e esconder o sangue, né? Quer dizer, inventar uma mentira a respeito dessa morte. Vinde, olha a ideia genial, vinde, vendamos ele aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão. Olha que coisa, não é? Não vamos matar não, ele é nosso irmão, é nossa carne. Vamos vender, porque aí, além da gente não atentar contra a vida dele, além da gente não matar, não derramar o sangue dele, a gente ainda tira lucro. A gente ainda ganha dinheiro em cima dessa situação. A gente se livra dele sem ter que matar, sem ter que derramar sangue, e ainda, de lambuja, a gente ainda ganha dinheiro em cima dessa situação. E o pior de tudo, o texto diz que os irmãos concordaram. Então, Judá tem essa ideia ímpia, né? essa ideia iníqua, ímpia, né?
Esse é o problema. A inveja e a maldade vai te levar à impiedade, a agir como um ímpio, né? Agir como um iníquo. É isso que eles fazem, né? Eles tramam, né, se livrar do irmão e ganhar dinheiro em cima da situação. E aí eles concordam, os demais concordam com ele. Quem sabe alguém poderia levantar e falar: não, peraí, isso é loucura. Nós já fizemos um horror, nós jogamos ele na cisterna, nós estamos pensando em matar ele, que já é uma coisa deplorável. E agora você dá essa ideia da gente ganhar dinheiro em cima disso ainda? Pois é, foi exatamente isso. E todos eles concordaram com Judá. E o que eles fizeram? Verso 28. Passando os mercadores midianitas e ismaelitas, que é a mesma coisa, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Irmãos, José acaba sendo um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Jesus foi vendido também por Judas, né, por 30 moedas de prata. E aqui José é vendido, né, por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Mas nós queremos focar no conflito da família. Você veja o que acontece em uma família quando a inveja está presente e ela não é barrada. Ela gera maldade e a maldade não é barrada. Então a inveja alimenta e gera maldade, a maldade alimentada gera impiedade, iniquidade. Você age como um iníquo, você age como um ímpio, você age como alguém que é totalmente desprovido de temor de Deus no seu coração. Então, esse crime que eles cometeram aqui, lá na lei, em Moisés, né, no Êxodo depois e em Deuteronômio, esse tipo de atitude que eles tiveram era punido na lei com pena de morte. Tá? Se você ler depois isso lá, depois quando vem a lei, né, em Êxodo, capítulo 21, verso 16, em Deuteronômio 24, verso 7, se você ler isso, esse tipo de atitude que os irmãos de José tiveram na lei, isso é sentenciado com pena de morte, quem fizesse isso. Sequestrasse alguém e vendesse esse alguém como escravo, ou usasse essa pessoa como objeto, né, que você vende, fizesse isso com seu irmão. Então, uma coisa ímpia, né? Você veja o que acontece numa família onde esses ingredientes estão presentes, né? Onde aparece a inveja e ela não é tratada. Ela dá luz à maldade e a maldade acaba desembocando em impiedade. Você age como um ímpio. Aí você fala: bom, isso aí foi na família de Jacó, né? Isso aí não acontece nas nossas famílias. Ah, como tem acontecido, né? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, né, a iniquidade ia aumentar, ia se multiplicar a iniquidade, o amor ia se esfriar. Nós estamos vendo o aumento da iniquidade no seio das famílias. E os conflitos podem chegar ao extremo, né, de passar pela inveja, passar por maldades e desembocar em impiedades indescritíveis como essa. E a gente vê muito, eu estava observando hoje a reportagem da televisão falando de famílias famosas, né, em que um dos membros dessa família famosa morreu e agora a família está em conflito, está em litígio por causa da herança, por causa dos bens. A família está cindida, a família está rachada, estão nas barras dos tribunais, né, em litígio judicioso, né, entre a família por causa dos bens, por causa do dinheiro. Então você veja que isso é antigo, né? Isso é antigo, aconteceu lá atrás na família de Jacó e chega até os nossos dias, porque o nosso coração é enganoso, diz o profeta Jeremias. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, né? E nós precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre o nosso coração, para que o nosso coração não seja dominado nem pela inveja, nem pela maldade, e não chegue, né, aos extremos de agirmos com impiedade no seio da nossa família, como aconteceu com José a respeito da atitude perversa dos seus irmãos, que o lançaram no poço, queriam matá-lo, mas decidiram, né, por uma via brilhante, né, de vender e tirar proveito daquela situação, auferindo lucro financeiro em cima do seu irmão. Quantas famílias estão dilaceradas porque alguém está querendo tirar lucro, vantagem, quer
ter dinheiro em cima do seu irmão, do seu ente querido, do seu parente, né, de alguém que é do seu sangue. Já imaginou que coisa terrível, né? Você sacrifica os afetos, os relacionamentos e o amor no altar de Mamon por causa dos valores monetários e financeiros. Então, isso é muito grave, é muito sério. E isso é um outro ingrediente que aparece, que dá início e que alimenta conflitos, né? A inveja, a maldade e, por fim, a impiedade. A impiedade chega para pôr, vamos dizer assim, uma pedra em cima do negócio, né, que já estava horrível, ficou pior ainda, né? Colocou mais lenha na fogueira, né? A impiedade dos irmãos de José. E aí, a gente vê um outro elemento também bem ruim, né? A gente vai ver um outro elemento, quando a gente vai observar no versículo 29 até o versículo 33. Olha só, o que acontece aqui? O Rubem não estava presente naquele momento, né? Aí o que acontece? Vai acontecer atrocidade. Atrocidade é uma coisa que não dá para descrever com outra palavra. O versículo 29. Tendo Rubens voltado à cisterna, eis que José não estava nela. José não estava nela. Os irmãos tinham vendido. Então Rubem rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Porque ele era o primogênito, ele era o responsável, ele é que haveria de dar conta a respeito de José, porque ele era o irmão mais velho. Ele tentou, nós vimos a semana passada, usar de um mecanismo de meio termo para tentar salvar a vida de José. Foi boa iniciativa, mas não foi suficiente, como a gente comentou a semana passada, porque ele não tinha mais autoridade. E agora entra Judá na história, assume um papel de liderança e dá uma ideia horrível, né, de vender o irmão. E quando ele chega, ele não estava presente, quando ele chega, vai à cisterna, cadê o José? Já não estava ali mais, porque os irmãos haviam vendido ele para a caravana de ismaelitas que levou-o para o Egito. Então ele entra em desespero, ele rasga suas vestes. E aí começa o cenário da atrocidade, né? Você começa, né, num caminho de impiedade e você vai promover atrocidades inomináveis, inomináveis. O texto diz, olha o que acontece, verso 31. Então tomaram a túnica de José. Eles não deixaram ele ir com a túnica, obviamente, porque a túnica era um sinal, né, que promovia muita inveja, muita ira nos irmãos, porque José recebeu aquela túnica do pai como algo especial, como sendo ele o escolhido para ser o herdeiro tudo, ou o primogênito, a autoridade sobre todos. Isso trazia muita angústia, muita raiva, muita ira. Então arrancaram dele assim que ele chegou. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. Olha só o que é encobrir a maldade, né, a impiedade que eles tinham cometido. Agora eles partem para um nível mais profundo, para a atrocidade total. Enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai, ao Jacó. E lhe disseram: achamos isso. Olha, irmãos, achamos isso. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Você imagina a que ponto chega a consciência de alguém, né, tomada por um engano do seu coração, né? Por tudo que nós já falamos até agora. Como nós podemos chegar ao nível de promover atrocidades, né? E não é longe, não, é dentro da nossa família. Dentro da nossa família. Eles pegam a túnica do José que eles tinham vendido, matam um bode, molham no sangue e enviam aquela túnica para o pai. Eles sabem de tudo que aconteceu porque eles o praticaram. E aí pergunta: vê se não é a túnica do teu filho. Vê se não é. Ele nem fala se é a túnica do nosso irmão. Não, do teu filho. Você vê que situação está o coração destes irmãos de José. Achamos isso, né? Vê se não é a túnica de teu filho. E aí o verso 33 diz assim: ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Claro que era. Eles sabiam, né? É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Gente, olha só o que acontece.
olha o que acontece aqui. Depois da imoralidade de Rúben, né, dormindo com a concubina do seu pai, depois da falta de autoridade que ele manifestou, né, no nosso encontro passado, agora aonde ele chega? A atrocidade mais inominável possível junto com seus irmãos. Olha só o elemento final, né? Depois da imoralidade dele, depois da falta de autoridade por causa da sua imoralidade, agora ele desemboca na atrocidade mais inominável. O que vem em sequência é a atrocidade, não tem nome para isso, né? Eles mentem, eles forjam um cenário em que José teria sido devorado por um animal selvagem, e nessa mentira e nessa farsa, né, eles tentam ocultar o seu pecado, a maldade que eles tinham praticado, a impiedade que eles tinham praticado, e passam com essa cara, né, bem lavada diante do pai, dizendo: será? Vê se não é do seu filho, sabendo que era, sabendo tudo que tinha acontecido. Imagina a cauterização da consciência, né, de alguém tomado por inveja, praticando maldade, agindo com impiedade, né, coberto ou entregue à imoralidade, né, sem autoridade. Vai acontecer o quê? Atrocidade. Pode saber que vai vir atrocidade se esse processo não for interrompido. E é isso que eles fazem, né? E Jacó cria o cenário na sua cabeça, não é claro? Vê a roupa do seu filho toda ensanguentada, rasgada. Ele pensa, ele foi devorado por um animal feroz, um leão, talvez um urso, quem sabe. Ele foi devorado, e ele já cria aquele cenário na sua mente de José sendo despedaçado. Você veja, o coração dele fica arrasado, porque ele diz assim: um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Você imagina você fazer isso e ainda contar essa mentira para o seu pai, não é? Você imagina o grau de atrocidade que acometeu a família de Jacó. E agora Rúben está envolvido nessa situação, porque ele era o primogênito, ele era o responsável, né? Ele deveria ter tido uma atitude assertiva e definitiva. Ele tentou fazer algo paliativo e acabou dando exatamente nisso que nós estamos lendo agora. Então, imoralidade de Rúben, falta de autoridade de Rúben, vai gerar a atrocidade dele unido com seus irmãos para tentar ocultar aquilo que eles fizeram com tamanha impiedade contra José. Então, irmãos, as nossas famílias não estão livres porque nós somos pecadores. Nós precisamos cuidar em nome de Jesus. Nós precisamos cuidar com a imoralidade, com a falta de autoridade, para que isso não desemboque numa atrocidade cometida por nós ou por qualquer outro membro da nossa família. E isso requer de nós confissão do nosso pecado diante de Deus, reconhecimento de que aquilo que nós fizemos não agradou a Deus, entristeceu o Espírito Santo de Deus e pode promover desgraças no seio da nossa família, atrocidades, né, para tentar encobrir algo horrível e perverso que porventura tenhamos cometido. Então o caminho para isso é reconhecer o nosso pecado, é confessá-lo diante do Senhor, é buscar de Deus o perdão, o arrependimento sincero, o quebrantamento do coração, para que esse processo seja interrompido, né? Se há inveja, confesse a Deus para que esse processo seja interrompido, para que não chegue a maldade, muito menos a impiedade. Se você for imoral, confesse isso a Deus, peça perdão para que esse processo seja interrompido, para que não chegue a falta de autoridade e, por fim, chegue isso, né, a atrocidade. Então, esse processo pode e deve ser interrompido, né, reconhecendo o nosso pecado diante de Deus, pedindo perdão a Deus, né, e tendo da parte do Senhor a graça de que essas coisas não continuem, né, e não tragam tragédias inomináveis no seio da nossa família, como aconteceu na vida de José. É claro que isso tudo vai ser usado por Deus, por sua graça e por sua misericórdia, para cumprir os seus propósitos na vida de José, na vida da sua família. Mas isso não é desculpa para que nós não encaremos com responsabilidade os nossos pecados, as nossas atitudes. Nós temos que agir com responsabilidade, porque Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis e nós precisamos, né, entender isso como um alerta da palavra de Deus para que nós não cometamos os mesmos erros
que José e a sua família, né, os irmãos, o pai de José cometeram. E aí, por fim, nós temos o último elemento, é a calamidade. E aqui a calamidade vem sobre sobre Jacó. Porque Jacó agiu com insensibilidade, agiu com passividade. O que ele colheu? Calamidade. Ele colheu calamidade. Um abismo chama outro abismo. Você percebe? Um abismo chama outro abismo. Os irmãos de José agiam com inveja, acabaram tendo uma atitude de profunda maldade e por fim chegaram ao cúmulo de agir profundamente marcado pela impiedade. Um abismo chama outro abismo. O Rúben, entregue à imoralidade, ficou sem autoridade e por fim se entregou à atrocidade junto com seus irmãos. E o Jacó, a mesma coisa, né? Agiu com insensibilidade lá no começo, entregou-se à passividade, agora ele vai vivenciar calamidade, né? Uma calamidade tremenda no seu coração como pai. O verso de número 34 diz: então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco, né? Que era um estado comum entre eles quando havia luto, dor profunda. Era assim que eles manifestavam, rasgavam as vestes, vestiu-se de pano de saco, às vezes jogava terra ou cinza sobre a cabeça. Aqui no caso ele cingiu de pano de saco, lamentou o seu filho muitos dias. E o texto diz: levantaram-se todos seus filhos e suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Sofreu uma dor tremenda. Né? Que dor terrível pensar que o filho tinha sido dilacerado por um animal selvagem. Mal sabia Jacó que ele estava sendo enganado. Agora lembre de uma coisa: esse é o Jacó, que agora é Israel, esse é o Jacó que enganou seu irmão, que enganou seu pai. Esse é o Jacó que, por ter enganado seu irmão, por ter enganado seu pai, foi enganado pelo seu sogro, foi enganado pela sua esposa Raquel, que roubou os ídolos do lar, levou e ele não sabia. Agora ele está sendo enganado pelos seus filhos. Então preste atenção, né? Olha só como são as coisas, né? A palavra do Senhor fala, né? Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, não é? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isso ele ceifará. Então, olha, cuidado, isso é muito importante, é um alerta para nós. Eu já disse, você deve lembrar, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa advertência, para o nosso ensino, para que olhando, né, para a história de Israel, para a história dos patriarcas, para todo o Antigo Testamento, nós possamos ter a oportunidade de aprender, de sermos advertidos e de irmos numa direção diferente. Então Jacó, que agiu com insensibilidade, né, que agiu com passividade, que agiu muito no engano lá atrás, ele agora vive o engano dentro da sua casa, seus filhos enganando ele, é um conluio de filhos, né, agindo de maneira ímpia, agindo de maneira atroz e o enganando. E Jacó tem que colher um cenário de calamidade, tem que lidar com um cenário de calamidade. Então, amados, os conflitos nas famílias, às vezes tem esses ingredientes que eu estou citando hoje, né? A impiedade, a atrocidade e, por fim, tudo desemboca em uma grande calamidade. Foi o que aconteceu na família de Jacó. Aí você fala assim: mas nossa, pastor, isso tudo que o senhor falou foi muito horrível. Essas 3 semanas o que o senhor falou só foi coisa negativa, e é verdade mesmo, né? A verdade às vezes é muito dura conosco, mas é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos ouvir não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, né? E a palavra de Deus nos confronta não com aquilo que nós queremos ouvir, mas com aquilo que nós precisamos ouvir. E foi isso que nós ouvimos durante essas 3 semanas, né? O que nós ouvimos? Que há coisas, que há elementos danosos, perniciosos, há elementos perversos que alimentam conflitos na nossa família. Insensibilidade, imaturidade, inveja, certo? Passividade, maldade e falta de autoridade. Isso tudo vai desembocar em
impiedade, atrocidade, por fim, calamidade. Foi o que nós vimos na família de Jacó, né, e de José. Na família de Jacó, o patriarca com seus filhos e José, sendo vendido para o Egito. E não pense que é apenas e tão somente na família de Jacó. Nós olhamos para a história da família de Davi e a gente vê esses mesmos elementos, né, ou alguns deles presentes nas tragédias da família de Davi, assim como de Eli, o sacerdote. Então, por que nós precisamos olhar para isso? Né? Qual a esperança que nós temos? Bom, em primeiro lugar, é porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, né? E para a nossa advertência, para que nós possamos ter referencial, para que possamos ter atitudes diferentes, para que possamos tomar decisões diferentes, e para que nós possamos ter temor de Deus no nosso coração, olhar para nós mesmos e ver se nós não estamos, né, nós não estamos tendo esses elementos presentes nas nossas famílias. Se esses elementos não estão presentes nas nossas famílias, e se nós não somos aqueles que estamos, né, semeando essas coisas na nossa família, e que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é a esperança? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando você lê todo o livro de Gênesis, falando das famílias de Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó, Raquel e todos os patriarcas, você vê claramente aquilo que Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, porque a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Então nós estamos tendo uma oportunidade de refletir, de pensar a respeito da nossa atitude, da disposição do nosso coração, para que nós possamos ser bênção na nossa família e para que possamos interromper processos danosos, né, que promovem conflitos e tragédias no seio das nossas famílias. Possamos, pela graça de Deus, interromper, né, esses processos de inveja, de maldade, de impiedade. Possamos interromper esses processos de imoralidade, né, falta de autoridade e atrocidade. Possamos, pela graça de Deus, interromper esses processos, né, de passividade, né, de insensibilidade, que por fim vai acabar gerando calamidade. Nós cremos que isso é possível, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que a graça do Senhor capacite-nos, eu e você, a termos uma atitude diferente. E se porventura nós erramos numa dessas coisas, que nós possamos nos arrepender, pedir perdão a Deus para interromper esses processos que geram calamidades. E que em nome de Jesus, a nossa família possa ter uma história diferente. E se houverem cicatrizes, se houverem feridas ou cicatrizes nesse sentido, que o Senhor possa trazer cura sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos queridos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que seja assim. Que a graça possa ser experimentada na sua superabundância, na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família e na sua família, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia, amém, amém e amém.